Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos ao estudo agora dos verbos. Essa classe gramatical tão complexa, mas tão presente no nosso dia a dia. Então, como nós falamos lá na nossa aula Zoom, eu vou repetir aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotar e depois vão falar comigo na nossa próxima aula. Ou me chamar aí no WhatsApp, no bate-papo, enfim, tá? Estou à disposição sempre. Então vamos aqui, queridos. Veja bem, os verbos. É, o verbo, ele está presente no nosso dia a dia e é uma palavra que vai indicar sempre, sempre não, muitas vezes, ele vai indicar alguma ação, algum movimento, alguma atitude, tá bom? Olha só quantos verbos nós temos aí na tela. Respeitar, amar, ler, falar, estudar, brincar, sorrir. Então, os verbos eles podem indicar ações, como quando eu digo, a professora abriu o livro ou a professora escreveu no quadro. Você logo imagina a professora pegando o piloto e indo escrever no quadro. Olha só, quando eu falo, a professora abriu o livro, você imagina a professora pegando o livro, abrindo o livro, né? Praticando a ação de abrir o livro. Então, alguns verbos, eles vão indicar que alguém está praticando esta ação ou recebendo a ação que está expressa pelo verbo. Os jogadores correram pelo campo. As crianças caíram na calçada. Né? O pai conversou com o filho. Olha só, todos esses verbos que eu disse aqui para vocês, eles indicam alguma ação, ok? E existem verbos que vão indicar para gente características, que vão ligar a pessoa à característica, como está aqui descrito aqui, que vão indicar estados físicos, emocionais, de tristeza, de alegria, de euforia, de melancolia, enfim. Por exemplo, quando eu falo, o aluno está triste. Olha, o aluno está praticando uma ação de ser triste? Não. Esse verbo está apenas liga o aluno, que é o sujeito, à característica que é triste, ok? Outro, por exemplo, ela ficou feliz. Então, esse ficou ali está indicando o quê? Um estado de felicidade, ok? E os verbos que indicam fenômeno da natureza. Quais são os fenômenos da natureza, então, ali que a gente pode considerar como verbo? Nevar, ventar, chover. Um exemplo. Ontem nevou nos Alpes suíços. Olha que jeito. Ontem nevou nos Alpes suíços. Ou choveu muito na cidade do Rio de Janeiro. Ou ventou bastante no litoral paulista. Então, esses verbos, né, que não têm um sujeito, mas são verbos que indicam fenômenos da natureza. Tá? E a gente vai depois estudar um pouquinho mais sobre eles. Então, viram aí quantas coisas legais que um verbo pode ser e que ele pode indicar? E a gente vai ver que o verbo, ele é a classe de palavras, ele é a classe de palavras que mais varia, ou seja, que mais sofre modificações em número, singular ou plural, e pessoa. Que pessoa é essa, professora? Que pessoa? Minha mãe, meu pai? Pode ser. Mas a gente vai ver agora aqui. As pessoas que nós chamamos as pessoas do discurso, que são que nós chamamos de primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Do plural e do singular. Então não esqueça, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Então primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Do plural. Nós, vós, eles, ok? Então, vocês vão ver aqui, olha, o verbo falar.
Conjugado no presente do indicativo, tá? No singular. Eu falo, tu falas, ele fala. Então, a gente viu aí o singular. Eu falo, tu falas, ele fala. Agora vamos falar do plural. Nós falamos, vós falais e eles falam. Então, a gente vai ver também que o vós aqui a gente quase não usa, né? Como nós falamos na nossa aula. No português brasileiro, a gente quase não usa o vós e nem o tu corretamente. Mas a gente tem que aprender, né, como usar. Então, vocês vão também ver aqui que o radical, que é aquelas letrinhas principais, aquelas letrinhas que formam a palavra, elas não vão sofrer muitas modificações. Então, olha aqui, ó. O F, por exemplo, aqui, o A e o L, eles permanecem em todas as formas, tanto na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, quanto do singular. O que muda vai ser a terminação. Olha aqui na primeira coluna, falo, aí vai falas, e aqui, ó, fala, tá? E aí no plural, ó, falamos, falais e falam, tá ok? Então a gente tem aí essas modificações. Revisando aqui, então falando, olha, o verbo ele pode variar em pessoa e número. Que pessoa é essa? Né? As pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? E número aqui, olha, que é singular e plural. Eu vou à escola. Tu és bom aluno. Ele é risonho. Nós somos. Vós ides. Elas leem. Então, continuando, tá? Aqui o nosso estudo. Nós vamos ver que o verbo ele vai se adaptar de acordo com a pessoa. E a pessoa vai indicar também se é plural ou singular. Tá bom? Então, aqui, como eu falei, a classe gramatical que admite flexão em número e pessoa, modo, tempo e voz. Olha, veja bem, modo e tempo. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós vamos estudar um por um, não se desespere, fique calmo, vai dar tudo certo, tá? O tempo. Em que tempo que ocorreu essa ação? Passado, presente, futuro? Nós vamos ver, nós vamos analisar, tá bom? A voz verbal, isso aí a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então vamos ver aqui, olha, conjugação verbal, nós vamos analisar que existem três conjugações, tá? Primeira conjugação é quando a palavra, né, que indica o verbo, que o verbo quando está na forma nominal, que ele está aqui, ó, terminado em AR, ER ou IR, cantar, pular, correr, sorrir, ficar. Quando nós encontramos os verbos nesta forma, eles não estão flexionados, não estão sendo conjugados. Então, nós chamamos eles, nós dizemos que eles estão na forma nominal. Tá? E nessa forma específica, AR, ER e R, eles estão no infinitivo. Tá? O infinitivo, ele tem essa forma aqui, terminação AR, ER e R. Quando termina em AR, é primeira conjugação. Quando termina em ER, segunda conjugação. E quando termina em IR, terceira conjugação. Ok? Mas fica calmo também, que a gente vai esmiuçar isso aí. Quais são os modos verbais? Tempo é uma coisa. Tempo indica, né? Passado, presente e futuro. Agora, o modo. Qual é o modo que se apresenta o verbo? Indicativo. É aquela forma de certeza de algo que já aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo. O modo subjuntivo é que apresenta a dúvida. A gente vai usar, né? Se eu estivesse naquele dia, se algo tivesse acontecido, se ele falasse, se eu cantasse, e etc e tal. Uma dúvida, né? O imperativo é quando a gente vai dar uma ordem, um conselho, um mandamento. Eu até usei um exemplo dos 10 mandamentos. Né?
Não roubarás. Olha só, é uma ordem, vem do imperador, né? Imperativo. Não roubarás. Então, você não deve roubar, né? Ou então, é, arrume seu quarto, lave a louça, fique quieto, silêncio, né? É uma ordem, né? Faça silêncio, né? Aí você entende ele como uma ordem. E nós vamos estudar um por um. Bem, agora você vai pegar o seu livro lá na página 26 e vai ler mais ou menos isso que eu expliquei aqui. Vai fazer os exercícios da página 26 e o 27. Vai postar para mim no Eclass, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima. Beijo, sexto ano. Tchau, tchau.